Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos na Escola de Paz, Eurípides Barçanufo. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sintam-se abraçados por toda a nossa equipe. Nós temos lá na frente o pessoal do DEPOI, para aqueles que desejarem fazer entrevistas, pode estar pegando o númerozinho ali para entrevista. As nossas crianças ficam no andar de cima com os tios. E aqui embaixo nós temos a palestra, que vai em torno de 30 a 40 minutos. E depois nós temos o nosso passe. Nós pedimos, por favor, aos senhores que desliguem o celular, para que nós possamos aproveitar melhor o ambiente, a preparação tão carinhosa que a espiritualidade já está atuando. Então vamos nos sentando confortavelmente, nos desligando das interferências externas e nos ligando com um plano maior. Vamos agradecer Jesus, a oportunidade bendita deste encontro, deste momento. Que os queridos amigos aqui que estão, que prepararam esse ambiente, aguardando por cada um de nós, sabedores e conhecedores do coração amoroso de Jesus, sabe das nossas necessidades e estão atuando por cada um de nós desde o momento que saímos das nossas casas. Que essa vibração amorosa possa permanecer conosco, nos permitindo dividir no nosso lar com aqueles que são os nossos amores. Que Jesus permaneça conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Hoje o nosso tema é evangelização infantil, um caminho seguro. E o nosso enfoque é a importância de Deus na vida dos nossos filhos. Vamos receber com muito carinho o nosso expositor, o Wagner Gibiolato. Por favor, seja bem-vindo. Boa tarde, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui em mais uma tarde nesta casa. Eu comentei hoje de manhã, porque a gente vem pela manhã, depois vem fazer a palestra à tarde, e eu comentei hoje de manhã que eu me sinto bastante emocionado toda vez que eu venho fazer palestras no sábado de manhã e no sábado à tarde. Dou muitas palestras nessa casa, mas de sábado de manhã e sábado à tarde eu não venho sempre, porque de manhã eu tenho outro trabalho voluntário lá na IAM. Mas sempre que possível, a gente está aqui. Por que eu me sinto muito emocionado ao estar aqui? Porque a atividade que ocorre de sábados de manhã ou à tarde foi a primeira tarefa que eu tive nesta casa. Eu tinha só 13 anos. Foi ontem, gente. Ontem, só tenho 15 atualmente, então foi ontem. Mas foi a primeira tarefa que eu tive nesta casa. E antes disso, eu frequentei esta casa há muito tempo, como sendo evangelizado pelos tios. É inesquecível para mim ser trazido pelos meus pais aqui. Lá, não vou contar em que década que foi, senão eu entrego a minha idade. Mas, enfim, eu estou aqui desde muito pequeno e recebi as orientações do Evangelho de Jesus desde muito pequeno. Isso fez uma diferença muito grande na minha vida. E trabalhei muitos anos no Departamento de Infância e Juventude. E o Departamento de Infância e Juventude foi aquele que me ajudou a despertar muitas coisas no que eu sou na minha vida atualmente. Então, toda vez que eu venho dar palestra aqui, eu sinto o envolvimento dos mentores desse departamento antes da palestra, já dias antes, das mentoras espirituais do Departamento de Infância e Juventude. Já sou envolvido e na noite anterior, eu geralmente costumo sonhar que estou aqui trabalhando, a gente não lembra muito direito, mas sabe que é por aqui que estamos. Então eu me sinto bastante emocionado, muito feliz de estar aqui. Não só por estar aqui, mas poder compartilhar a vivência, a minha vivência enquanto educador. Eu sou professor de matemática e física há 36 anos. Então, a minha vivência dentro da sala de aula, que já estou há 36 anos, e trazer um pouquinho disso para a nossa vivência, né, que nós temos aqui no Centro Espírita Obreiros do Senhor.
Primeiramente, queria dizer a vocês, meus irmãos, que estarmos aqui de manhã, de tarde ou de manhã, é uma escolha. E nós temos que ter a seguinte consciência, que esse momento aqui é um momento muito importante. Por quê? Porque aqui nós abrimos os nossos corações, abrimos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para a modificação tão necessária que temos que fazer em nossas vidas. Nós sabemos, a doutrina dos Espíritos diz que nós somos espíritos eternos, que fomos criados simples e ignorantes. Mas quando fomos criados, Deus colocou em cada um de nós as potencialidades divinas. Ou seja, todas as virtudes, a bondade, o perdão, a tolerância está dentro de nós, de cada um de nós. Nós recebemos a centelha divina. Só que Deus, quando nos criou, colocou todas essas potencialidades em estado latente. Afinal de contas, lembremos que lá no Velho Testamento, inclusive, está dito assim: fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por muito tempo, nós tivemos uma interpretação equivocada disso. A gente achava que a imagem e semelhança era imagem e semelhança o quê? Física. E não é a imagem e semelhança física, mas sim a imagem e semelhança nas potencialidades que Deus possui e nós também as possuímos. Mas em estado latente. Somos seres essenciais. Fomos criados para sermos felizes. E cabe a nós, através do nosso esforço, da nossa transformação, despertar em nós essas potencialidades divinas. Então estarmos aqui ouvindo, compartilhando, estarmos por quê? Porque eu também estou ouvindo o que eu estou falando. Então também serve para mim. Estarmos aqui ajuda-nos a tomarmos a decisão que precisamos de mudar os pensamentos, os sentimentos e as atitudes. E acima de tudo, hoje aqui somos pais, somos tios, avós, irmãos mais velhos, não importa. Temos em nossas mãos uma grande responsabilidade. Recebemos entre nós esses espíritos que estão aí, encarnados como crianças. E a responsabilidade é muito grande. Porque eles também, já que nós temos que fazer em nós a transformação tão necessária, eles também precisam fazer em si. E buscam em nós o exemplo para que eles possam ter uma transformação mais suave. Muitos de nós achamos que essa transformação se dá do dia para a noite. Não. Hermance do Fon, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, logo no início do livro, tem um texto chamado Angústia da Perfeição. E ali ela deixa claro que todos nós, quando a gente descobre que a gente quer mudar algumas coisas, a gente quer mudar do dia para a noite, assim, rapidinho. Mas isso não acontece. E quantos de nós sofremos por causa disso? E ela diz, não faça isso. É natural acontecer devagar, lentamente, mas nós precisamos já começar a fazer. Não dá para deixar para depois. Ok, meus irmãos? Então estamos aqui. E nós estamos nesta tarde aqui, recebemos o presente especial de já termos o conhecimento do Evangelho de Jesus, que é o caminho seguro para nos ajudar a fazer essa transformação que é necessária. E também recebemos por misericórdia, não é privilégio não, é misericórdia, o conhecimento da doutrina espírita, que nos esclarece quem somos, de onde viemos, para onde iremos. Justamente em cima disso, nós buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Na realidade, no versículo 3 está a frase que eu vou dizer daqui a pouquinho para vocês. Mas antes disso, há uma pequena história. Relata João ali um acontecido com o Mestre Jesus. Na realidade, começa assim. Um senhor doutor da lei, muito conhecedor das leis de Moisés,
por isso que ele tinha um alto cargo no Sinédrio na época de Jesus, ele recebeu uma missão do Sinédrio. O Sinédrio convocou e disse: vá a Cafarnaum. Cafarnaum era uma aldeia um pouco distante de Jerusalém, mais próxima a Nazaré, onde Jesus vivia. Muito bem. E esse homem tinha uma missão. Ele tinha que ir lá em Cafarnaum e procurar uma mulher que estava sendo atacada pelos maus espíritos. Ele precisava libertar essa mulher dos maus espíritos. Muito bem, ele foi. E ele ficou sabendo que a mulher se escondia numa casa e que às vezes ela ficava tão violenta que ela atacava e machucava as pessoas. Ele já ficou receoso. Mas ele falou: não, eu sou um homem do Sinédrio, eu sou um homem santo, eu vou conseguir fazer essa missão. E foi tentar lá conversar com os espíritos que envolviam aquela mulher mediunicamente. E lógico, no momento em que ele foi se aproximar da mulher, os espíritos falaram, os espíritos através da mulher falaram assim: nós sabemos quem você é. Você não tem o poder para nos afastar daqui. E aquilo lhe causou uma grande desesperação. Como assim? Eu, um homem do Sinédrio, não posso fazer isso? E eles disseram: não, você não pode. Você não tem a moral para isso. E ele saiu, a mulher continuou lá, e ele saiu muito chateado de lá. Depois de um certo tempo, ainda em Cafarnaum, ele ficou sabendo que aquela mulher tinha sido libertada, que ela não tinha mais a influência dos maus espíritos. E ele ouviu falar que essa libertação tinha sido feita por um homem de uma cidade próxima a Cafarnaum, que todos conheciam pelo nome de Jesus e morava na cidade de Nazaré. Imediatamente ele chamou-lhe a atenção. Quem seria esse homem que fez aquilo que ele não pôde? Quem seria esse homem? E ele começou a ir atrás e começou a conhecer Jesus no seu ministério. E aquilo lhe mostrou como aquele homem era muito superior a ele. Só de olhar para aquele homem, ele se arrepiava por inteiro. Até que um certo dia, ele conseguiu um encontro individual com Jesus. E ao encontrar com Jesus, ao olhar para ele, teve certeza: a partir deste momento, o mundo não será mais o mesmo. E olhando para aquele homem, falando para os senhores, este homem do Sinédrio tinha um nome, ele é chamado de Nicodemos. E Nicodemos chega até Jesus e pergunta, vendo aquele homem, gente, imaginem nós nos encontrando com Jesus, como nós nos sentiríamos. Vendo aquele homem, com aquele olhar, ele pergunta: mestre, ele chama ele de mestre, porque ele sabia que ele era um mestre. Mestre, o que eu posso fazer para ver o reino de Deus, chegar ao reino de Deus o mais rápido possível? E Jesus, com todo o seu amor, diz para aquele homem: em verdade vos digo, se não nasceres de novo da água e do Espírito, não podereis ver o reino de Deus. E Nicodemos, inconformado, diz assim: mas mestre, como pode eu, um homem velho, voltar a nascer, entrar dentro do ventre da minha mãe? E Jesus diz: meu irmão, aqueles que têm olhos de ver, que vejam, ouvidos de ouvir, que ouçam. Deixou para a reflexão dele. Mas neste momento, nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, lembramos desta passagem de João, que João relata de Jesus, para lembrarmos que Jesus falava lá há mais de 2000 anos, sobre a lei da reencarnação. Muitas doutrinas orientais, até mesmo de antes de Jesus, já pregavam essa lei.
Mas entre os judeus essa lei não era muito bem entendida. E ali Jesus vem dizer: todos vós sois espíritos eternos. Necessitam reencarnar aqui na Terra muitas vezes, em corpos diferentes. Por isso da água. Porque qual é o líquido que está dentro do ventre da mãe? A água. Um novo corpo se faz necessário. Porque este corpo, ele perece, ele tem data de validade. Biologicamente, seria impossível nascermos no mesmo corpo. Se eu vou contrariar o que é biológico, eu estou contrariando uma lei de Deus, e isso não existe. Portanto, ali ele afirma: temos que vestir vários corpos. E ao mesmo tempo temos que renascer do Espírito, ou seja, renovarmos o nosso espírito a cada encarnação, para que nós possamos ver o reino de Deus. Aonde está o reino de Deus, meus irmãos? É lá no céu? É no plano espiritual, em nosso lar? Aonde está o reino de Deus? Dentro de nós mesmos. Que nós possamos reconhecer dentro de nós mesmos as potencialidades divinas que estão adormecidas. O dia que fizermos isto, veremos a Deus. Entenderemos a verdadeira natureza de Deus. Essa é a finalidade da nossa existência espiritual, que é eterna. E a finalidade da existência espiritual de nossos filhos, que são nossa responsabilidade. Hoje, muitos de nós temos filhos pequenos ou adolescentes. Só ocupam corpos de crianças. Só ocupam corpos de adolescentes. Só são jovens fisicamente, mas espiritualmente são espíritos eternos e antigos, como todos nós que estamos aqui. Trazem as suas paixões, as suas mazelas, as suas dificuldades de vidas anteriores. Chegam para uma nova oportunidade de despertarem para a vida espiritual. E necessitam da orientação dos pais, principalmente dos pais, para dar início a essa transformação, porque afinal de contas, eles são como nós, espíritos eternos, que querem a felicidade como nós queremos. E aí, meus irmãos, Deus, porque nossos filhos são filhos de Deus antes de ser nossos, nos emprestou esses espíritos nesta vida, para que nós possamos orientá-los. E qual é o nosso papel enquanto pai? Apresentarmos Deus para os nossos filhos. Através do quê? Lá no centro tem aulas de evangelização. Por que não levar meus filhos? Vai me ajudar a apresentar Deus para meus filhos. Mas eu vou na igreja católica. Leve ao catecismo. Eu vou no templo evangélico. Leve à escola dominical. Enquanto eles são pequenos, melhor ainda. Porque enquanto eles são pequenos, menores, até uns 7, 8 anos, aquelas paixões e mazelas do passado estão ainda adormecidas. E vão receber as orientações do Evangelho de forma lúdica nas aulas de evangelização. E quando ele se deparar com as dificuldades do passado, e quando ele se deparar com a encruzilhada das escolhas, ele se lembrará da semente que foi plantada. E talvez ele faça, dessa vez, a escolha correta que ele não tenha feito anteriormente. Muitos dos nossos filhos que reencarnam hoje, a gente acha, mas os espíritos que estão reencarnando hoje vêm para o mundo de regeneração, eles já são evoluídos. Não. Tem um pequeno número, sim. Mas a grande maioria, meus irmãos, são espíritos como nós, que às vezes estão tendo a última oportunidade de reencarnar nesse planeta.
E vem em busca do quê? Do amparo de nós que já aqui estamos, para que ele possa dar os passos em busca da felicidade espiritual. E aí, meus irmãos, é nossa responsabilidade pegarmos o nosso filho pela mãozinha e trazermos as aulas de evangelização. Não desistirmos. Mas naquele sábado está calor, aquele sábado está frio. Eu queria dormir tanto esse sábado. Eu tenho que sair com os amigos, e nunca vem. Sempre tem uma desculpa. Na realidade, nós criamos essa desculpa. Nós criamos. E aí, chega lá na adolescência, nós queremos que o nosso filho tenha decisões dentro do que a gente considera correto na vida. E ele não tem. Aí a gente briga, discute, xinga, fala alto. Mas a gente nunca deu. A gente quer que ele acredite em Deus sem mostrar Deus para ele. É necessário. Se faz necessário. Eu sou professor há 36 anos. Em sala de aula, eu percebo o quanto estas crianças não têm Deus na sua vida. Sou professor de matemática e física, análise exata. Então eles acham que a área de exatas não pode acreditar em Deus. Então eles perguntam, pessoal, você acredita em Deus? Eu falo, acredito. E quanto mais eu estudo a área que eu sou professor, mais eu entendo que Deus existe. Mas como assim, professor? Porque se não fosse Deus, a capacidade intelectual do homem não iria existir. Porque Ele nos deu a inteligência. O homem não criou a inteligência sozinho. Então veja bem, meus irmãos, e nós escolhemos às vezes dar desculpas. Não façamos isso. Ou às vezes a gente fala assim, não, quando meu filho crescer, ele escolhe onde ele quer ir. Ele pode escolher, sim, sem dúvida. Tem todo o direito. Mas não deixem para fazer isso depois. Não, vou deixar agora relaxado enquanto é pequeno. E aí ele escolhe o que ele quiser, não vai escolher nunca, porque ele nem sabe o que tem para escolher. Nós precisamos pegar na mãozinha dele e trazer. O dia que ele quiser assim, mãe, eu não quero mais ir lá no centro, eu quero ir na igreja católica. Vai, meu filho. Mãe, eu não quero mais ir lá no centro, sabe por quê? Porque eu queria dormir mais. A gente pode ir em outro dia, vem de tarde. Mãe, eu não quero ir lá no centro, que é o dia que eu jogo futebol com os meus amigos. Faz um combinado. Esse sábado você joga, no outro você vai no centro. Pronto, fica todo mundo feliz. Façam o evangelho no lar, com as crianças de vocês. Mas, Wagner, a gente lê o evangelho, é tão difícil para a gente, imagina para a criança. Ali, tem uma biblioteca ali, tá cheio de livrinho para criança. Tem um que é maravilhoso, chama-se Pai Nosso, de Meimei. Tem um monte de história que a gente pode contar. Mas a gente desiste, porque a gente acha difícil. Mas quem diz, meus irmãos, que educar é fácil? Aliás, o lema dessa escola de paz aqui é educar-se para educar. Primeiro a gente tem que se educar nós, e depois poder educar. Mas nós vamos abandonar isso? Não. Façamos o melhor. Façamos o que for possível. Para que a nossa consciência esteja tranquila. De que nós fizemos e trouxemos os nossos filhos para o caminho seguro. O que eu mais vejo nos dias de hoje, eu só trabalho com adolescente, não tenho contato em sala de aula com crianças muito pequenas. Mas eu vejo que eles olham para nós, professores. Eu sou um professor que trabalha na mesma escola há 33 anos. Eles olham para mim e veem assim, eles pedem, professor, fala não para mim. Professor, põe limite na minha vida. E a gente põe. Sabe por quê? Porque pai e mãe não põem. Pai e mãe deixam fazer o que quiser. Por que o pai e a mãe estão tão preocupados em ganhar isso aqui, Porque é importante ter a melhor escola, ter a melhor roupa, ter o melhor carro, ter a melhor casa, ter o melhor celular.
esquecem de dar a melhor parte, que são os valores morais e espirituais. Esquecem até que eles existem. E aí transferem muitas vezes a responsabilidade para a escola. Não que a escola não deva fazer isso. Deve. Mas não é obrigação dela. A obrigação é do pai e da mãe. De apresentar Deus, de apresentar o que é a vida para essas crianças. De colocar limites, de saber dizer não. Não, meus irmãos. Quantas vezes a gente só diz sim, 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 mas tem alguém que vai dizer não. Quando a criança é pequena, a gente só diz sim, nunca diz não. Aí ela vai para a escola. A primeira pessoa que fala não para ela é a professora. Não, você não pode comer no chão. Não, você não pode morder o seu amiguinho. Vão dizer não. E aí quando ele chega na adolescência, é a vida que vai dizer não. E às vezes esse não é o primeiro que ele recebe. E é tão violento que ele não suporta. E aí, os altos índices de suicídio que a gente encontra entre os adolescentes. Por quê? Eles não acreditam em nada. A minha vida é uma droga, porque alguém disse não para mim pela primeira vez. Porque meu pai e minha mãe nunca disseram. E quem deveria ter dito? O pai e a mãe. Então, veja bem, meus irmãos, nós temos que ter consciência que apresentar Deus é muito importante. Outro dia, eu fiz uma viagem para o litoral norte aqui de São Paulo. E eu estava ali no centro de São Sebastião. E um rapaz, mais ou menos de uns 35 anos, me parou e falou assim: nossa, você é o tio Wagner ou o tio Walter? Você acha que eu ia conhecer ele? Eu sou o Wagner. Eu falei: o senhor não é tio lá nos céus? Eu sou. Sabe o que é? Eu tenho hoje, meu nome é tal, não lembrava o nome dele. Eu tive aula com vocês lá nos céus quando eu estava no jardim, eu tinha 5 anos. Hoje, eu sou juiz da comarca aqui de São Sebastião. E ele me disse o seguinte: o quanto uma aula de justiça que vocês deram para nós com 5 anos faz diferença na minha vida de hoje como juiz aqui na cidade de São Sebastião. Entenderam que na hora da escolha o evangelho faz diferença? Eu nunca imaginava que eu encontro gente, eu nem lembrava, não sabia nem quem era aquela criatura. Mas como a gente marca as vidas. E vocês, pai, têm que marcar as vidas dos filhos de vocês. Se vocês marcarem, jamais será inesquecível. Eles vão lembrar sempre. Eu me lembro, quando eu era pequeno e cheguei aqui, teve uma época que eu falei para minha mãe: ai mãe, eu não quero ir, mas é tão chato. Minha mãe falou: não, você vai uma semana assim, uma semana não. E vim. Hoje é importante que nós não brigarmos com os nossos filhos por isso. Mas se nós pudermos convencê-los a vir toda semana, é muito importante. Porque faz diferença. Faz muita diferença. Muita mesmo. Ou eu não posso, na sala de aula, falar sobre a doutrina dos Espíritos, porque a escola, afinal de contas, era laica. Mas eu posso, através das minhas atitudes, mostrar os comportamentos que eu quero dos meus alunos. Porque nós temos que ser exemplos dos nossos filhos. É o único jeito de ensinar. Como é que Jesus escolheu ensinar a gente? Através do exemplo. Não dá para ensinar de outro jeito. Então, vamos fazer um esforço de construirmos a importância da evangelização infantil ou do jovem na vida, na nossa vida. Não deixarmos: hoje é dia de praia, a semana que vem eu vou na casa da chácara, aí nunca vem. A gente desiste. Não desistam. Sejam firmes, fortes, que os filhos de vocês precisam disso.
Eles não são espíritos já evoluídos. Pelo contrário, eles são espíritos que buscam em nós o alicerce para que eles possam crescer. O alicerce para que eles possam alcançar o patamar da evolução que eles buscam neste momento. Quando vocês olharem para os filhos de vocês, se chegarem em casa hoje, façam o seguinte, perguntem para eles, como foi a aulinha de hoje de tarde? O que foi falado? O que você aprendeu? Nós temos que mostrar interesse. Gente, eu tenho alunos que nem sabem rezar o Pai Nosso, sabe? Porque a família nunca ensinou. É responsabilidade, sim, fazermos o nosso papel. Não transfiram para os outros, porque a gente quer transferir para o outro. E quando a gente quer transferir para o outro, a gente quer tirar dos nossos ombros aquilo que a gente assumiu perante Deus, nosso Pai. Então, que ao sairmos daqui, possamos lembrar da importância de continuarmos firmes na evangelização dos nossos filhos. Aqui em casa, em qualquer lugar que tivermos. Dizer não, saber pôr limites, dizer você pode, você não pode. Sermos os verdadeiros pais que nossos filhos necessitam. Necessitam de muito amor? Sim. Mas limite é amor. Limite é amor. É isso que nós precisamos. Gente, uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe. A nossa gratidão ao Wagner por tudo que ele trouxe, preparou com tanto carinho, que você possa estar outras vezes, em outras oportunidades conosco. Muito obrigada. Nós pedimos aos nossos colegas que estão na Câmara de Passes, que possam se encaminhar. Então vamos novamente, nos sentando confortavelmente, nos desligando das interferências externas, buscando Jesus, nosso mestre amigo. Vamos imaginar Jesus com os braços abertos, aguardando por cada um de nós, sabedor das nossas necessidades, que neste momento nós possamos entregar com fé, com força, coragem, sabedoria, tudo daquilo que necessitamos. Sabemos que Jesus é por todos nós, é amor, é luz, que tenhamos a fé necessária em dias melhores. Que Jesus permaneça conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Nós teremos na próxima semana, no dia 25, a nossa palestra com o tema Caridade e Fraternidade. E o nosso enfoque é quem é o mais necessitado? É Porta de Fabiano. E o nosso expositor é o Paulão. Tenham todos um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus.